Olá pessoal do sexto ano, vamos para mais uma aula de Geografia com o professor Wanderson. Hoje faremos a correção da página 114. A primeira questão da página 114, a pergunta é a seguinte: o que é regime fluvial? Explica utilizando os conceitos de vazante e cheia. O que acontece, pessoal? O regime fluvial é a variação do volume da água do rio no período de um ano. O que seria isso? Naquelas estações mais secas, como ficaria o volume do rio? O volume do rio ficaria lá embaixo, ou seja, está chovendo pouco, então a água do rio diminui. À medida em que começa a chover novamente, esse volume de água começa a subir. Então, você sabe que tem períodos em que chove mais e chove menos. Sendo assim, em certo período do ano o volume vai estar mais baixo, em outro período do ano o volume estará mais alto. Essa variação do volume do rio é chamado de regime fluvial. Então, eu até coloquei aqui na questão, nos períodos mais chuvosos, o volume de água aumenta, caracterizando a cheia, e nos períodos secos, o volume de água diminui, caracterizando aí a vazante, tá? A segunda questão tá assim, ó: qual a relação entre rios e o relevo? A relação entre o rio e o relevo é que o relevo ele influencia nas quedas d'água dos rios. Então, aonde você tem, por exemplo, um relevo de planalto, ali onde você tem um relevo de planalto, você vai obter ali uma queda d'água, né? Então, vai ter um desnível muito grande. Geralmente é onde você encontra áreas de planaltos, né? Você tem até instalação de hidrelétricas, já que você tem queda d'água e a velocidade da água é grande. Já em áreas de planícies, onde tem ali pouco desnível, ou seja, menos abruptos, você recebe água do rio com uma velocidade bem menor. Então, o relevo influencia o rio, a queda d'água nesse sentido. Onde você tem volume de água, onde você tem planaltos, a velocidade da água é grande. Onde você tem planície, a velocidade da água é menor. Na questão 3 está assim, ó: sobre as bacias hidrográficas, escreva uma palavra que completa corretamente cada afirmação. Letra A: representam a área, vai ser a resposta, a área drenada pelo rio principal e seus afluentes. Então, está se referindo aí à definição de bacia hidrográfica. Letra B: são delimitadas pelos divisores e linhas localizados em áreas mais elevadas do terreno. Isso aí significa aí os divisores de água. Divisores de águas. Questão C: podem abranger, no caso aí, territórios de diferentes países, como acontece com algumas bacias hidrográficas. Questão 4: diferencia o aquífero livre e de aquífero confinado e depois descreva a importância das águas subterrâneas. Então, primeiro ponto: aquíferos confinados são aqueles reservatórios de água encontrados em camadas mais profundas, chamadas aí as rochas impermeáveis, e os aquíferos livres são reservatórios de águas próximos à superfície. Esses aquíferos livres também são chamados de lençóis freáticos. E a preservação dessas reservas é fundamental, pois a água subterrânea abrigam parte da água doce do planeta. Então, parte da água doce que você sabe que representa uma parcela bem pequena da água doce, de toda a água no planeta, 97,5 são de águas salgadas e apenas 2,5 de água doce. Então, esses aquíferos representam esses 2,5% de água doce. Questão 5.
Porque podemos afirmar que a água não está igualmente distribuída pelos continentes. Ela não está distribuída igualmente pelos continentes, porque você pode observar que em algumas áreas do planeta você tem uma boa concentração de água, uma boa quantidade de água. E, em contrapartida, você tem áreas bem secas. Então, a gente pode citar aqui como exemplo o Oriente Médio. O Oriente Médio é uma grande região da Ásia, onde você tem ali uma escassez de água muito grande. Tá? E em outras áreas, em contrapartida, você tem outras áreas, no caso na própria Ásia, na Rússia, uma grande concentração de água doce. A gente pode até pegar como exemplo o próprio Brasil. Na região norte do Brasil, você tem ali uma escassez de água, né? Uma falta de água, em contrapartida, em algumas áreas, logicamente, na região nordeste. Em outras áreas, e bem próximo da região nordeste, você tem a região norte, onde você tem ali uma grande concentração de água, devido ao volume de chuvas que ocorre no local. Então você tem ali uma diferença muito grande entre duas regiões, né, tão próximas, uma distribuição tão regular da água. Eu botei ali que apenas 9 países concentram água doce do planeta disponível no mundo. Entre esses 9, a gente pode incluir aí o Brasil, tá? Questão 6, tá assim, quais são os principais usos da água no cotidiano e nas atividades econômicas? Então, os principais usos na agricultura, né, que é utilizado, captar a água do rio para agricultura, para irrigação, na indústria também, geração de energia também é utilizado, abastecimento urbano e tem outros também, como turismo, lazer, a pesca, outras atividades podem ser que são realizadas a partir da água, do uso da água.